Bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Queria agradecer a V360 na pessoa do meu amigo Isaías. Estou aqui com o meu sócio Guilherme. Cheguei aqui de manhã, Isaías, estava o Carlos no palco. Eu falei, esse homem é um pastor, né? Está falando negócio de choro, a criança tem que cheirar mobim. Eu falei, subiu o sarrafo. Ele até parece aquele pastor que tinha na Rede Record, que passava de madrugada. Eu tenho certeza que ele é pastor, cara. Mas depois eu vi o Isaías falando, já é uma coisa um pouco mais normal, já me tranquilizei um pouco, né, Isaías? Então, a ideia aqui, gente, é que a gente possa bater um papo sobre reforma tributária. Assim, eu realmente, nesses últimos anos, junto com o Guilherme, meu sócio, colega de história, a gente se dedicou muito a esse assunto da reforma. Assim, a gente ficou praticamente numa imersão de reforma ao longo desses anos, e a ideia é que a gente possa compartilhar um pouquinho isso com vocês, e muito nessa linha da a gente pensar o que dá para fazer. Assim, esse é o momento, está todo mundo preparado, assim, que parte da empresa que deve se envolver no tema, quais são os principais desafios, né? Então, vou direto ao ponto, para não cansar muito a paciência de vocês. Acho realmente, e aqui tem algumas informações nesse sentido, que agora que a ficha da reforma está caindo nas empresas, né? Lembra que a gente conversava com alguns setores da economia, na época da PEC ainda, nem na lei complementar, e parecia uma coisa assim muito etérea. As pessoas diziam, não, bichara, isso não vai acontecer. 50 anos se discute reforma tributária no Brasil. Mas aconteceu, né? Aconteceu, muita gente foi atropelada pelo que aconteceu, e agora a reforma está aí, né? Aí todo mundo pergunta, mas será que não vai adiar? Talvez até adie, mas não tem muito como saber, né? Eu, intimamente, tenho assim um palpite, e como todo palpite não vale quase nada, mas tem um palpite que, ano que vem, vai acontecer CBS. Acho que CBS é meio inexorável, né? Os colegas sabem aqui melhor do que eu, não tem muita dificuldade para fazer CBS, não é muito diferente do PIS/COFINS não cumulativo. Agora, já o IBS lá para frente, será que não vai adiar? É difícil, né? Tem eleição, o que será que vai acontecer com a eleição? Será que, se ganhar uma posição, vão querer manter? Claro que os prefeitos de capitais não gostam, né, do IBS, porque eles perdem o ISS. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas eu acho que, no particular da CBS, a gente pode ter certeza que ano que vem entra. Então, muito resumidamente aqui, até porque os colegas são do métier tributário, né, mas o que muda com a reforma? Né? Muda bastante coisa. Em primeiro lugar, a gente vai estar adotando o IVA, né? Que, vocês sabem, é um tributo que funciona mais ou menos bem no mundo inteiro, né? Ou quase no mundo inteiro. Então, assim, a ideia, conceitualmente, eu acho que é muito boa, né? O problema está na execução, né? Como sempre, o Brasil, em vez de mais ou menos imitar aquilo que funciona bem, as normas internacionais, as melhores práticas, a gente quer inventar, né? Então, a primeira coisa, aí tem o IVA dual. IVA dual, pelo que eu sei, só existe no Canadá e na Índia. Aí, quando veio essa ideia, eu conversei com os colegas desses lugares, aí os canadenses disseram, cara, aqui é mais ou menos organizado, tem negócio das províncias. Aí liguei para o indiano e falou, cara, é uma zona. É uma zona total, ninguém se entende, ninguém sabe quem é o ente competente. Falei, aqui, agora já estou achando uma coisa, agora já estou entendendo como é que vai ser. E eu acho que vai ser bagunçado. Essa ideia é uma ideia estúpida, isso é uma imbecilidade, né? Fazer esse IVA dual. E por que foi feito isso? Por uma questão mera de desconfiança federativa, né? Estados e municípios achavam que a União ia bater a sua carteira, então quiseram um IVA só para eles. E aí a gente vai ter agora um IVA que é dual, mas então nós vamos ter CBS e esse IBS repartido em dois, praticamente quase 3 IVAs, né? Muito ruim, acho que a ideia é péssima, né? Só para complicar a vida do contribuinte. Aí vem o grande dilema, né? O dilema que sequestrou mentes e corações da reforma tributária nesses últimos anos. Qual é a alíquota? Eu digo para vocês, eu não sei, ninguém nessa sala sabe, nem só Deus sabe, ninguém sabe qual vai ser a alíquota. Por quê? Por uma coisa que as pessoas tendem a esquecer. Gente, não existe uma alíquota, tem 3 alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal. Então, Isaías, a alíquota aqui pode ser 27, em Campinas pode ser 26, no Rio de Janeiro pode ser 28. É claro que não haverá uma variação abrupta
como há hoje, por exemplo, no ICMS, porque os colegas bem sabem que todos os bens e mercadorias, todas as operações submetidas à tributação dentro de determinado território, dentro daquele ente tributante, terão a mesma alíquota. Então, não dá para o governador de Goiás querer baixar a alíquota para o polo farmacêutico ou o da Bahia para automóvel e sem baixar modal. Como ele não vai baixar a alíquota modal, que vai despencar a arrecadação, as oscilações vão ser pequenas, né? Isso eu acho que é um ponto muito positivo no sentido de acabar com a guerra fiscal. Acho que é um ponto bem positivo. Agora, vai sobrar um pouquinho de guerra fiscal, né? Por exemplo, nós estamos aqui, pode ser mais barato comprar um carro em Campinas, né? Pode ser uma... Fiz alguma besteira. Como sempre. Alguém me ajuda, gente? Obrigado. Então, vai ter um pouquinho de guerra fiscal, né? Que é aquela guerra fiscal municipal, como tem nos Estados Unidos, né? O cara está viajando, a patroa quer ir em Nova Jersey, no outlet, que é mais barato, aquelas coisas. Isso vai ter, municipal, né? Mas não muito. Agora, essa questão da unificação das alíquotas e do fim dos benefícios fiscais tem um efeito que eu vou chamar a atenção aqui rapidamente, mas só para a gente fazer uma reflexão, né? O que a BYD vai ficar fazendo na Bahia sem benefício fiscal? Eu desconfio que nada. Acho que ela vai embora para o seu mercado consumidor, também conhecido como São Paulo, né? Então, o que o povo de remédio vai ficar fazendo em Goiás sem benefício fiscal? Não sei, acho que vai todo mundo vir embora para cá, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar que o benefício fiscal virou a genie, todo mundo esculhamba benefício fiscal. Tudo bem, mas o que vai acontecer nesses estados? Só uma curiosidade, né? Vamos saber o que vai acontecer. Acho que tem um potencial deles virarem certos desertos industriais. Até vai ter dinheiro, porque tem a transferência de renda prevista na PEC, né? Mas pode ter mesada, mas se vai ter emprego, eu não sei. Só um comentário rápido sobre guerra fiscal, né? Agora, eu acho, não quero ser excessivamente crítico, né? A reforma, é claro que ela tem benefícios. Por exemplo, essa questão da não cumulatividade plena é maravilhoso, né? Todo mundo aqui sabe aquele drama que é, meu Deus, o que é que dá crédito, CMS, o que é que dá crédito PIS/COFINS, todo dia muda a IN, muda o CARF, muda o STJ. Agora acabou, né, gente? Agora, tirante o uso e o consumo, tudo dá crédito. E isso é muito prático, né? Eu acho que, a se confirmar, vai ser um ganho brutal de eficiência na apuração dos tributos. E, talvez, o principal, né, é que não vai mais empossar crédito, né? Se a gente não conseguir compensar, nós vamos receber o crédito de volta. Agora, aí eu conto para vocês um rápido episódio da reforma tributária. Quando vem a norma, eu tive com o relator e disse para ele, não tem sanção, está dizendo que vai devolver o crédito, eu acredito, dou o voto de confiança, mas e se não devolver? Ela falou, não, bichara, mas vai devolver. No mundo inteiro devolve. Claro que vai devolver. Esse é o princípio do IVA. Eu falei, sim, mas o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? A gente mora no Brasil, a gente a vida inteira viu que ninguém devolve crédito. Tem que ter uma sanção. Aí foi, qual é a sua sugestão? Simples. Vamos botar na norma que se, por exemplo, em 30 dias não devolverem o crédito, o contribuinte pode ceder. Acabou. Que aí ele cede para outra empresa, tem um pênaltizinho, tem um deságio, mas ele desovou o crédito. Aí eu falei assim, a ideia é boa, vou testar com a equipe econômica. Aí me ligou uma semana depois, Pichara, falei com a PI, o governo não aceita. Eu falei, mas é ruim isso, né? Se há uma premissa de devolução e a boa-fé no cumprimento dessa premissa, por que o governo não aceita que a gente ceda o crédito, né? Então, ruim. Mas eu estou falando isso para vocês, não é para assustar, só para a gente pensar que é o seguinte, está todo mundo aqui acreditando, né, na questão do crédito simples. Mas se isso não acontecer, é o fim do mundo, né? Se isso não acontecer, ruiu todo o sistema novo, nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Um outro ponto que eu acho que é bem importante também, e esse eu acho que vai super afetar o trabalho de todo mundo aqui, é a questão do cálculo por fora, né? Vocês sabem que agora não é mais preço, é preço com o tributo por fora. E aí, gente, pelo que eu tenho conversado com os clientes, talvez esteja o maior gargalo em termos de preparação para a reforma. Por quê? Porque o povo que pensou a reforma, né, um pessoal muito bom, né, muito técnico, mas eles pareciam, às vezes, que era aquele personagem do Machado de Assis, Américo Pisca-Pisca, né, que reinventou a humanidade. Gente, a humanidade está acontecendo, os contratos estão em andamento, as empresas estão vivendo, nós precisamos só mudar, mas não dá para imaginar que nós vamos criar um sistema do zero, né, na teoria.
Mas foi mais ou menos o que eles quiseram fazer, né? Criar um negócio do zero, como se nós fôssemos construir um país novo. Então, eu tenho muita preocupação, acho que todos vocês também devem ter aqui, na transição. E por que eu estou aludindo agora, especificamente, a esse ponto do cálculo por fora? Porque as empresas não estão preparadas para essa discussão. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que, lá no meio da transição, você vai virar para o teu fornecedor e ele vai te mandar uma nota cheia de IVA, né? Para simplificar, final da transição, para a gente ir logo para o 27%. Né? Então, 27%, por exemplo, se for ali, ele vai te mandar uma nota da mercadoria, do serviço dele, com 27%. O que você vai fazer? Aí tem gente que fala assim, não, eu vou pagar e vou tomar o crédito de 27%. Sim, mas ele está te cobrando 27% de tributo sobre consumo, mas existia já tributo sobre consumo calculado por dentro do preço dele. Né? Então, tem duas opções. Você vai dizer, aceito 27% e vou empurrar no meu preço, ou você vai dizer, não, tudo bem, eu vou te pagar 27%, mas vou te pagar 27% menos o tributo de consumo que você tinha ontem. Né? Aí, para simplificar, vamos dizer que seja serviço e o cara tivesse no presumido. Bem simples, né? Plain vanilla, pagava 8,65%. Então, você vai dizer, não, tudo bem, cara, eu vou te pagar 27%, mas vou te pagar 27% menos 8,65%. Né? Não vou te pagar 27% cheio, senão diminui a carga dele. Aí, se esse homem tiver no real, já complicou, né? Que aí tem 9,25, mas eu quero ver o crédito, né? Porque a alíquota efetiva não é 9,25. Então, vocês vão ter que pedir a matriz de crédito do fornecedor para saber qual é a alíquota efetiva dele, tanto no tributo novo como no velho. Olha a zona. Só que é o seguinte, aí, eu estou falando de vocês com relação com o teu fornecedor, mas também tem relação com o teu cliente, né? E, ao menos em tese, ele deve guardar coerência, né? Então, quando você for empurrar a nota para o teu cliente com IVA novo, acho que tem que pensar nisso. Vai cobrar o quê? O IVA novo, menos o tributo velho? Aí o contrato. O contrato autoriza fazer isso? No fundo, gente, vai ser uma discussão comercial, né? Pode até virar uma discussão jurídica, mas eu acho que, no fundo, é uma discussão comercial, né? Você tem um contrato em andamento, tem que saber o que vai fazer com aquele tributo velho e com aquele tributo novo. Aí eu brinco lá no escritório. Eu falei, gente, ganhamos lá um caso, tem X mil reais de honorário de êxito. Eu vou mandar minha nota para a Ambev com o IVA novo. O que a Ambev vai fazer? Ela vai me pagar o IVA novo ou ela vai me apertar no tributo? Aí eu digo, a Ambev vai fazer as duas coisas, né? Claro. Né? Mas nós precisamos saber o que as empresas vão fazer. Porque, veja, se a empresa for B2B, se alguém tiver alguém da Ambev aí, gente, é um cliente querido nosso, então é só brincadeira, né? Mas é o seguinte, se for B2B, claro que é mais fácil empurrar o crédito, né? Porque ele vai tomar aquele crédito e vai empurrar na cadeia. Agora, eu pergunto para vocês, se o cliente for B2C, ele vai assumir o nosso crédito tranquilamente e vai aumentar o preço dele na ponta? Eu não sei. E eu não sei porque essa é uma questão que não é jurídica, só uma questão econômica, né? A gente discutia isso com o povo da reforma, eles banalizavam o assunto. Eu falei, não, esse teu cliente é meio de cadeia. Por que está preocupado com a carga? Meio de cadeia é irrelevante. Eu falei, gente, mas tem uma premissa aqui que é de uma ingenuidade comovente, que é da inelasticidade de preço. Vocês acham que todo preço é inelástico? Vocês acham que alguém não vai querer negociar no meio do caminho esse tributo novo? Ontem eu estive com o economista Gustavo Franco, perguntei isso para ele, deu uma gargalhada na minha cara. Ele falou, claro que ninguém vai aceitar esse crédito assim, com essa tranquilidade, né? Depende da conformação tributária dele. Então, eu acho que esse é um assunto, gente, totalmente menosprezado nas discussões da reforma, tá? Posso estar errado, daqui a pouco nós vamos saber, ano que vem, né? Se eu estou certo ou errado, mas eu acho que esse é um assunto totalmente menosprezado, porque tem uma questão aí econômica. Ah, não, mas a lei autoriza que eu passe o crédito todo. Sim, mas o seu cliente vai querer aumentar o preço dele? Ou ele vai querer te apertar e dizer, não, nós combinamos aqui, X mil é X mil, tchau, não quero saber do tributo novo. E eu acho que esse é um ponto super importante, é um ponto que as empresas acho que realmente ainda não estão dando atenção. E outra coisa, gente, esse é um aspecto, um deles que comprova que reforma tributária é um assunto da empresa inteira, não é um assunto só da área fiscal, não é um assunto do jurídico, todo mundo, gente, área comercial, todo back-office, todo mundo tem que estar compreendendo os efeitos da reforma tributária e as mudanças que dela vão advir. Me pediram para ser breve, eu estou até na introdução, né? Vou dar uma acelerada aqui. A confusão que a gente tem, talvez, muito grande, gente, muito desagradável, é da transição também, vocês sabem, né? Isso é um negócio também que não tinha muita solução, né? Porque se você faz do dia para a noite,
Depois eu vou disponibilizar, gente, para vocês. Não precisa que não depois eu deixo com o Isaías. Fiquem à vontade, não precisa tirar foto, não. Até porque periga na foto sair a gente, aí queima, né, a foto. Mas é o seguinte, é uma confusão esse negócio da transição. E também, mas isso não tem muita solução. Porque se você fizesse do dia para a noite, isso aí dá um efeito muito grande na economia, né? Mas, então, a transição, vocês sabem, esse ano é a calibragem, confusão total. Até hoje não tem um regulamento, tá, gente? Até hoje não tem regulamento do IBS, né? Que era para estar pronto no ano passado, né? Aliás, tem um bando de coisa que não tem, né? Não tem a alíquota do seletivo, tudo atrasado, uma confusão completa. E aí, para melhorar, eles acabaram com a Secretaria de Reforma Tributária, né? Também não tem mais interlocutor, é uma coisa impressionante. A reforma tributária nem começou ainda, o governo montou uma secretaria e já acabou, extinguiu a secretaria. Tem lá 2 ou 3 heróis da resistência, meio que inventário, o resto acabou. Então, situação péssima em termos de interlocução. Interlocução agora no Comitê Gestor. O Comitê Gestor só tem secretário de Fazenda do Estado. Quem aqui trabalha com o secretário de Fazenda do Estado sabe o que eu estou querendo dizer, né? Então, o Comitê Gestor foi totalmente dominado pelo secretário de Fazenda. O povo do município, coitado, não tem nem chave da porta, tiveram que entrar com uma ação judicial em Brasília para saber quantos cargos, enfim, uma confusão danada entre os estados e os municípios, comprovando a minha observação inicial, que esse dual é uma estupidez, né? Aí, 2027, 2028, começa a transição federal. Essa aqui, para mim, é certa como a aurora. Por quê? Porque a União vai ganhar mais, né, gente? Vai todo mundo para uma alíquota flat, estimada aí entre 10% e 12%, mas a União arrecada muito, porque acaba toda aquela moleza do povo que estava no 3,65, naquele antigo artigo 10º da Lei 18.33, né? Então, presumido, prestador de serviço, todo mundo do 3,65, tchau. Vai todo mundo para essa alíquota aproximada de 10, 12. Então, a União aqui passa a arrecadar muito, né? Isso aqui é muito superavitário para a União. Então, aqui, gente, eu não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer, né? Isso aqui é um piscofins 2.0. Vai acontecer. Agora, aí, 2029 para 2033, começa a bagunça da transição municipal estadual, né? Então, como é que 2029 entra 10% do IBS e reduz em 10% o ICMS e o ISS. 2030, 20,80, 2031, 30,70, 2033, 40,60, e aí gira tudo de uma vez. Quem tem benefício fiscal aqui tem que ficar de olho nesse assunto, porque o teu benefício fiscal vai sendo comido proporcionalmente aqui, né? E aí tem uma previsão na lei de que o contribuinte pode pleitear junto ao Estado respectivo da federação o prejuízo que ele teve decorrente da supressão do benefício fiscal e pedir isso de volta, né? Pedir isso em dinheiro. Isso é uma coisa que tem que ficar de olho também, acho que está passando meio batido. Então, aqui, gente, vocês imaginam a confusão. É o que eu digo assim, a reforma vai simplificar? Vai, mas até simplificar, vai piorar muito, gente. Imagina que em 2031, você vai pagar todos os tributos que você paga hoje, 30% do IBS, 70% do outro, aí o governador vai aumentar a alíquota de ICMS, mas que só vai afetar 70% aqui, ninguém vai conseguir nem entender o que está acontecendo. Claro que vai ter aumento de carga, né, gente? Claro que vai ter aumento de carga. Aliás, esse papo da neutralidade da reforma é uma coisa assim também que chega a ser constrangedora, né? Porque os técnicos da reforma dizem, não, a reforma é neutra, há uma garantia que não haverá aumento de carga. É mentira, mentira, mentira grosseira. Isso não está escrito em lugar nenhum. O que está escrito na PEC é que haverá a chamada alíquota de referência, e ela será neutra. O que é a alíquota de referência? TCU vai fazer um cálculo dizendo, para que se mantenha o nível de arrecadação tributária de hoje, a alíquota tem que ser de tanto. Aí, no minuto seguinte, Estado, União e municípios podem fixar suas próprias alíquotas. Então, não tem nenhuma garantia de neutralidade. Isso é uma mentira deslavada, né? Tem uma mentira pior do que essa ainda na reforma, que é o negócio do teto do 26,5% do Senado. Isso é um absurdo, porque esse teto é um teto mentiroso. Não tem teto, não existe isso. Por quê? O que diz a PEC? Que se passar de 26,5%, o Poder Legislativo encaminhará para o Poder Executivo um projeto de lei tentando objetivando reduzir o tributo. Tá, e se o Legislativo não mandar, o que acontece? Nada. E se mandar,
e o legislativo deixar engavetado, o que acontece? Nada. E se mandar e o legislativo rejeitar, o que acontece? Nada. Então é ridículo isso. Não existe esse teto. Isso é um delírio. Foi feito para dar manchete de jornal e deu. Porque o jornalista não tem meio preguiça de ler tudo, vai confiar no press release do Ministério da Fazenda. Né? Então, era para dar lead e deu. Então, aqui, gente, isso aqui vai ser uma confusão total, essa transição. Né? Vai todo mundo ter que apurar tributo velho, novo, etc. E aí, lá para frente, quando isso terminar, se isso terminar, tem a questão dos fundos de compensação, uma coisa que tem que ficar de olho, saber o que fazer com os créditos acumulados, que é um outro problema, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, porque, enfim, a gente tem pouco tempo. Né? Eu acho que isso aqui a gente já falou um pouquinho, podemos voltar, se for o caso. Guilherme, você quer dar um pouquinho esses exemplos numéricos aí? Aqui é um exemplo simples daquilo que o Bixara falou, né? A gente muda totalmente a lógica de tributação. Então, hoje, a gente passa a ter uma operação vista pelo valor líquido e não pelo valor bruto. Hoje, a gente pensa, né, no valor bruto da operação, aplica o tributo e depois calcula a carga tributária efetiva, aplicando a alíquota sobre o resultado que a gente tem. E agora vai ser diferente. Né? A gente tem um valor de venda aqui de 100, o imposto a princípio de 28, como a gente comentou, que vai gerar um crédito de 28 na operação subsequente, que já teria um valor de venda de 200. Então, você com crédito efetivo ali, financeiro, pagaria só 28 sobre aquela operação e assim subsequentemente. Então, no fim do dia, você tem um valor de venda de 300 para um valor total pago pelo usuário de 384. E aqui fica bem evidente aquele impacto que ele falou para o consumidor. Né? Então, do dia para a noite, você pagava 300 num produto, vai passar a pagar 384. Né? Aqui tem um ponto importante, assim, só para a gente problematizar, sem ter a pretensão de dar nenhuma solução. Né? Os teóricos da reforma dizem o seguinte, não, mas no final vai dar no mesmo, porque tem umas coisas que vão aumentar muito, por exemplo, serviço, mas outras vão ter a sua tributação reduzida, tipo combustível, né, energia elétrica, telecom, que são as operações hoje hipertributadas. Né? Só que eu consigo compreender a premissa teórica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando aumentar o tributo do presumido do sujeito da lavanderia, eu tenho certeza que vai aumentar o preço para lavar minha camisa. Mas quando diminuir o ICMS ou o IVA da gasolina, eu nunca vi baixar na bomba. Né? Eu nunca vi. Mas baixou na bomba, nunca vi. Quer dizer, vai ter uma redução de tributação, mas aquele spread não vai ficar no meio do caminho, porque, só para lembrar, o empresário não tem a obrigação de refletir no preço a redução do tributo. Você pode dizer, mas é uma questão moral, é o esperado. E daí? E se ele não baixar? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que nós estamos contratando, enquanto país, uma perspectiva inflacionária, porque 60% da economia é serviço. Serviço vai aumentar brutalmente. E é verdade que algumas coisas vão diminuir, mas eu não sei se a redução de tributo que será oferecida em algumas operações vai ser refletida no bolso do contribuinte. Então, é isso que eu queria só comentar, para dizer para vocês que eu acho que a reforma, não estou dizendo que ela é ruim, mas ela tem uma perspectiva de aumento de carga que é inequívoca. Né? E só voltando aqui o que a gente estava falando, muda completamente a lógica da apuração e do relacionamento entre fornecedor e empresa. Né? Então, para que eu tenha aquele crédito efetivamente, eu preciso a garantia de que o valor foi pago na operação anterior. Então, isso conversa muito com a questão do relacionamento contratual, que o Bixara falou. É preciso olhar, neste momento, para os contratos que existem com fornecedores e consumidores. E também, nesse ambiente, os documentos fiscais eletrônicos, eles são a espinha dorsal. São eles que vão ser a base do sistema de apuração assistida, que o fisco vai controlar. Então, ele já vai fazer o cruzamento de todas as informações que vão constar desses documentos e te apresentar, olha, está aqui o seu débito, está aqui o seu crédito. Você concorda? E os prazos serão curtíssimos para você verificar se essa informação está correta. Então, o momento de se adaptar é agora. A gente tem um regulamento que ainda não foi editado, a promessa, inclusive, para que saia esse mês, né, Bixara? Mas vamos ver se isso vai se concretizar, porque já são tantas promessas não cumpridas. E são mais de 150 referências na lei complementar a pontos pendentes de regulamentação. Então, nós teremos aí uma janela educativa de 90 dias após a publicação do regulamento, que é muito curta. A gente tem que estar preparado. Então, aqui a gente explica aqui um pouquinho da apuração assistida.
teremos ainda nessa equação o split payment, né, que é o recolhimento automático na liquidação financeira, a princípio apenas para B2Business, business to business 2027, mas com uma série de pontos ainda pendentes de definição, né? Enfim, a questão do procedimento simplificado, o percentual pré-estabelecido por setor ou contribuinte, e não se sabe aqui como é que isso vai funcionar na prática. Temos aí menos de 8 meses até o final do ano. Né? Com um detalhe importante, né? Quantos países do mundo vocês acham que tem split payment? Nenhum, né? Só o Brasil. Tudo bem, mas o Brasil é até bom para essas coisas, né? Tem PIX, tem declaração de imposto de renda pré-preenchida. Essas coisas do Brasil é bom, a gente também não vamos ter complexo de vira-lata, né? Mas, assim, o split payment é um desafio relevante, né? E, na prática, ninguém viu funcionando, ninguém sabe como é que vai ser, né? Mas a conversa já está ruim, né? Esse negócio que o Guilherme falou, da questão que eles estão chamando do simplificado, né? Só para esclarecer, nós tivemos várias discussões com o pessoal da reforma, dizendo, gente, como é que vai ser isso aí? Não dá para ser igual ao CPMF, né? Não dá para tirar da operação o tributo, senão é um modelo burro, né? Porque posso ter crédito. Se eu tiver muito crédito, você não pode reter nada no meio do caminho. E você, mas o sistema não está conseguindo ler ainda o histórico de crédito. Pô, aí ferrou, né? Aí tem a ideia do simplificado, que o simplificado faria uma leitura do seu histórico de crédito nos últimos meses e a cada operação você teria aquele crédito. Quer dizer, ruim, né? Porque se você tiver um mês diferente do outro, imagina se você teve um investimento muito grande, teve um CAPEX, por exemplo, não vai ter o crédito direito. Isso me assusta bastante, né? Esse negócio do split payment, assim, é bem preocupante, né? Agora, se funcionar, gente, é maravilhoso, né? Que aí diminui pra caramba o trabalho de todo mundo, vai vir tudo redondinho, a gente não vai ter que praticamente fazer apuração, né? Mas será que vai funcionar? No fundo, é uma profissão de fé, né? Vamos acreditar, vamos nos dar as mãos. Aí, cadê o pastor Carlos? Vamos nos dar as mãos e acreditar que vai funcionar, né? Porque ninguém sabe, ninguém viu funcionando, né? E aí uma conversa meio de maluco também, né? Tem um cara de Santa Catarina que idealizou o negócio. Eu fico meio com medo, né? Assim, não devia ser uma gigante de tecnologia fazendo isso, né? Aquelas coisas meio que a gente não consegue entender muito no Brasil. E também pode não ter split payment, né? Talvez seja o cenário mais realista, né? Nosso tempo acabou, né? Ainda tinha mais umas coisas para falar? Não, aqui, muito brevemente, a gente separou pontos de atenção por equipes, né? Aqui a parte de preparação, né? Então, a gente, olhando para a adoção do modelo de IVA, a gente olhar para a seleção de fornecedores, já que o crédito depende do adimplemento do pagamento do tributo por ele. Então, é fundamental que existam equipes aptas a controlar isso e sistemas também. Acho que, para isso, vocês vão poder contar aí com o time do Isaías. A gente tem a questão do controle de fluxo de caixa, né, porque você vai ter uma disparidade no momento do pagamento do tributo e do recebimento do crédito, justamente por conta dessa questão do pagamento do tributo pelo fornecedor. Então, esse é outro ponto de atenção. Aqui, a questão do princípio do destino, né? A gente sabe que agora o tributo ele vai passar a ser devido para o município, ali onde for consumido o serviço, o bem ou o direito, e a gente pode ter aí um conflito de sistemas, né, entre os municípios e também a questão da classificação fiscal, né? Agora, a gente vai conviver com uma série de códigos, né? Você tem que ter uma correlação entre os códigos atuais e a ANBS, o C-Class-Trib, tudo isso tem que estar parametrizado em sistema para evitar qualquer tipo de problema, inclusive na apuração assistida, porque, por não estar definido ainda, se caberá ao adquirente do bem ou serviço verificar aquilo que foi informado pelo fornecedor. Se isso acontecer, a obrigação fiscal, né, o compliance, aumenta ainda mais. Passando aqui para o ponto de revisão logística, né, o fim de regimes estaduais que o Bichara falou, ele vai demandar a revisão da malha logística e do custo-benefício da operação. Então, aqui a gente pode ter uma mudança muito grande, é preciso que os times já estejam também em cima disso. E aqui, enfim, por fim, a coexistência dos regimes, que também a gente já mencionou, que vai gerar aí uma convivência de inúmeras regras com a adaptação também tecnológica e fiscal.